Levítico, capítulo 9. Arão oferece os primeiros sacrifícios. No 8º dia, Moisés chamou Arão, seus filhos e os anciãos de Israel. E disse a Arão: Toma um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os diante do Senhor. E falarás aos israelitas: Trazei um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro para holocausto, ambos de 1 ano e sem defeito. Trazei também um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais, amassada com azeite, porque hoje o Senhor vos aparecerá. Então levaram até a entrada da tenda da revelação o que Moisés havia ordenado. E toda a comunidade se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. E Moisés disse: Foi isso que o Senhor ordenou que fizesseis para que a glória do Senhor vos aparecesse. Em seguida, Moisés disse a Arão: Chega-te ao altar e apresenta a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Apresenta também a oferta do povo, e faz expiação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi ao altar e sacrificou o bezerro que era a sua própria oferta pelo pecado. Os filhos de Arão levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, colocou-o sobre as pontas do altar e derramou o resto na base do altar. Mas queimou a gordura, os rins e a protuberância do fígado da oferta pelo pecado sobre o altar, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E queimou a carne e o couro no fogo, fora do acampamento. Depois, sacrificou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto, pedaço por pedaço, e também a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. E lavou as vísceras e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Então apresentou a oferta do povo, e, tomando o bode da oferta pelo pecado do povo, sacrificou-o e ofereceu-o pelo pecado, como havia feito com o primeiro. Apresentou também o holocausto, e o ofereceu conforme ordenado. E apresentou a oferta de cereais. Tomando dela um punhado, queimou-o sobre o altar, além do holocausto da manhã. Sacrificou também o boi e o carneiro como sacrifício de oferta pacífica pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que ele aspergiu sobre o altar em redor. A gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, e o que cobre as vísceras, os rins e a protuberância do fígado, puseram sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas ofereceu os peitos e a coxa direita como oferta movida diante do Senhor, conforme Moisés havia ordenado. Depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo, abençoou e desceu. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Capítulo 10. Nadab e Abiú morrem por causa da profanação. E aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, e pondo nele fogo e incenso, ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: Foi isto que o Senhor falou: Manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes:
Aproximai-vos e tirai vossos irmãos da frente do santuário, para fora do acampamento. Eles se aproximaram e os levaram como estavam, nas próprias túnicas, para fora do acampamento, como Moisés lhes havia falado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não vos descabeleis nem rasgueis as vossas vestes, do contrário morrereis, e a ira virá sobre toda a comunidade. Mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar esse fogo causado pelo Senhor. E não saireis da entrada da tenda da revelação. Do contrário, morrereis, pois o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. E o Senhor também falou a Arão: Nem tu nem teus filhos bebereis vinho nem bebida forte quando entrardes na tenda da revelação, do contrário morrereis. Este é um estatuto perpétuo através das vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o puro e o impuro, mas também para ensinar aos israelitas todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. A lei acerca das coisas sagradas. Moisés também disse a Arão e aos filhos que lhe restaram, Eleazar e Itamar: Tomai a oferta de cereais que sobrou das ofertas queimadas do Senhor e comei-a, sem fermento, junto ao altar, pois é uma porção santíssima. Vós a comereis em lugar santo, porque esta porção das ofertas queimadas ao Senhor é tua e de teus filhos. Assim me foi ordenado. Também comereis em um lugar santo o peito da oferta movida e a coxa ofertada, tu, teus filhos e tuas filhas. Pois, dos sacrifícios das ofertas pacíficas dos israelitas, foram dados como porção tua e de teus filhos. Trarão a coxa ofertada e o peito da oferta movida, juntamente com a gordura das ofertas queimadas, para movê-los como oferta movida diante do Senhor. Isso pertencerá a ti e a teus filhos como porção para sempre, conforme o Senhor ordenou. Moisés procurou muito o bode da oferta pelo pecado, mas ele já havia sido queimado. Então ficou furioso com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, e lhes disse: Por que não comestes a oferta pelo pecado em um lugar santo, visto que é uma porção santíssima? O Senhor a deu a vós para tirardes o pecado da comunidade, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Já que o sangue do bode não foi levado para dentro do santuário, certamente devíeis tê-lo comido em um lugar santo, conforme eu havia ordenado. Então Arão disse a Moisés: Hoje eles ofereceram a oferta pelo pecado e o holocausto diante do Senhor, e essas coisas me aconteceram. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, será que isso teria sido agradável aos olhos do Senhor? Moisés ouviu essas palavras, e elas lhe pareceram aceitáveis.